Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Bíblia e as Profecias. Há muitas profecias registradas na Bíblia. Profecia não significa que Deus registrou com antecedência o que aconteceria no futuro? Assim, através da Bíblia, podemos encontrar as respostas para as seguintes perguntas. O que acontecerá no nosso futuro? Como será o futuro do nosso Evangelho? Na época do Espírito Santo, Christuan Sanhon veio com o novo nome de Jesus e pregou as palavras da verdade. Quando ele realizava o culto em uma pequena casa-igreja, como no sótão de Marcos, ele sempre enfatizava: está profetizado que as pessoas de todas as nações e línguas virão a esta igreja. De acordo com a profecia, agora, muitos filhos de Sião estão vindo de todas as partes do mundo. Porém, naquela época, era algo que nunca poderíamos sonhar ou imaginar. Algumas pessoas pensaram: isso pode realmente acontecer? Porque não parecia possível, considerando a circunstância naquele momento. Porém, como Deus profetizou, vários membros da família de Sião visitaram a Coreia. Embora as visitas tenham sido temporariamente suspensas devido ao coronavírus, todos nós testemunhamos o cumprimento. Houve o 77º grupo visitante do exterior, a Conferência Mundial de Universitários e a Conferência Global da Equipe Pastoral Feminina. Através dessas reuniões, os membros da família de Sião puderam testemunhar que eles não estão sozinhos e que há membros pelo mundo que estão cumprindo esse evangelho juntos, reverenciando a Deus e servindo a igreja. Eles puderam testemunhar o cumprimento da profecia. Verdadeiramente, a profecia da Bíblia nunca teve a sua origem na vontade do homem, mas na de Deus. Portanto, ela não pode ficar sem ser cumprida. Deus nos permite saber que cada momento das profecias certamente se cumprirá através da incrível providência da salvação de Deus. Nos primeiros dias do nosso Evangelho, eu perguntei aos membros americanos: vocês conheciam a Coreia antes de virem para a nossa igreja? Eles responderam que nem sabiam onde ela estava localizada. Não apenas uma ou duas pessoas, mas muitos grupos de visitantes vieram à Coreia e disseram: eu não sabia que a Coreia é um país tão desenvolvido. A Coreia é realmente incrível. Como a Coreia, com o PIB mais baixo, alcançou esse milagre incrível em pouco tempo? Eu ouvi isso dos membros visitantes. Há as profecias nos livros de Daniel, Isaías, Ezequiel e do Apocalipse. Podemos dizer que a Bíblia é uma coleção de inúmeras profecias. Hoje, vamos tomar um tempo para estudar as profecias através da Bíblia sobre a Mãe Jerusalém Celestial. Vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 60. O profeta Isaías é um profeta que viveu cerca de 2.700 anos atrás. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. As pessoas de todas as nações e línguas verão a luz da glória de Jerusalém e virão a ela. Vejamos o versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços.
Então, o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Dessa forma, os filhos celestiais, que são os tesouros espirituais, retornarão aos braços do pai e da mãe. Quando isso acontecerá? A Bíblia e os profetas profetizaram que as trevas desaparecerão quando a glória de Jerusalém não estiver escondida, e sim quando ela for revelada e brilhar a sua luz. A profecia do profeta Isaías nunca teve sua origem na vontade humana. Vamos ver a segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, juntos. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura, a profecia da Escritura significa a profecia da Bíblia, provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Essa é uma mensagem muito importante. A profecia nunca teve a sua origem no pensamento ou na mente humana, mas os profetas falaram de por quem as profecias foram ditas? Deus, conforme eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, todas as profecias, como a profecia de Isaías, capítulo 60, também devem ser cumpridas. Todos devem se reunir e ir para Jerusalém. Os filhos e filhas de Deus devem vir de longe. Tal obra graciosa deve acontecer. Vamos voltar ao livro de Isaías, capítulo 60, versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente, as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe e, com eles, a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Através da profecia, Deus está nos mostrando o que acontecerá quando a glória de Jerusalém for revelada cada vez mais. Vamos para o versículo 12. No versículo 12 está escrito: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Certamente, haverá pessoas que oprimem e desprezam Jerusalém. Já que está profetizado, essas pessoas certamente devem existir. Porém, Deus disse que a glória de Jerusalém será escondida por aqueles que oprimem e desprezam? A glória de Jerusalém nunca será escondida. Ao contrário, sua luz brilhará mais esplendidamente. Mesmo que a igreja fosse uma pequena casa-igreja, como no sótão de Marcos, o Pai sempre pregou: todas as nações e todos os povos virão. Ele olhou para as profecias e nos ensinou que a nossa igreja está predestinada dessa forma, de acordo com elas. Assim como foi profetizado, muitos membros da família de Sião, do exterior, visitam a Coreia para encontrar a Mãe Jerusalém Celestial, não é? É por isso que está escrito no livro de Isaías, capítulo 60, também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés,
todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Vamos para o versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto, o que acontecerá com eles? Findarão. Vocês viveram uma vida cheia de tristeza, luto, dor, aflição, desprezo e humilhação. Porém, esses dias de tristeza terminarão. Vamos continuar com o versículo 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser meu, e o mínimo, o que eles se tornarão? Uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. O menor não permanecerá o menor, mas se tornará uma nação poderosa. O menor se tornará 1000. Isso não significa que o número deles aumentará? Não podemos comparar o número de membros da família de Sião, quando o pai estava nesta terra, com o número que temos agora. Podemos sentir que Deus nos deu uma grande obra de glória que é incomparável com a dos primeiros dias. Nada pode se opor às profecias. Portanto, eu gostaria de pedir a vocês hoje que realizem com fé a obra de acordo com a profecia. Devemos proclamar e mostrar a glória de Jerusalém. Deus estabeleceu Jerusalém e fez dela o louvor da terra. Não foi? Vamos ver mais uma profecia no livro de Isaías, capítulo 62. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. De acordo com a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, quem é Jerusalém? Ela é a nossa mãe. Que todo o dia e toda a noite jamais calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça. Quem Deus restabelecerá? Jerusalém e a ponha. O que Ele fará com ela? A colocará por objeto de louvor na terra. Se essa é a profecia, então ela certamente se cumprirá. Nada pode pará-la. Tudo deve se cumprir como está escrito. Deus não nos ensinou claramente que quando ela se tornar o louvor da terra, o menor se tornará 1000, e o mínimo, uma nação poderosa, e nós seremos a cabeça e não a cauda? Embora sejamos pequenos e fracos, Deus está fazendo de Sião uma nação poderosa agora. O mínimo se torna 1000, 10.000 e centenas de milhares. Um número tão grande de filhos de Deus está vindo para Sião agora. Verdadeiramente estamos vivendo na época da plenitude sob a graça de Deus. A seguir, vamos ver como o profeta Zacarias profetizou sobre a glória de Jerusalém. Não há necessidade de pensarmos, ainda que eu proclame a glória de Jerusalém, as pessoas não ouvem. Já que a profecia certamente se cumprirá, nós devemos pregar a glória de Jerusalém, quer eles ouçam, quer não. Vamos abrir o livro de Zacarias, capítulo 14. Vamos ver o ensinamento do livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 7, juntos. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão. De onde elas correrão? De Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno, sucederá isto. O que Deus profetizou sobre a fonte de água viva? Deus claramente profetizou que Jerusalém é a fonte de água viva. De acordo com a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, quem Jerusalém representa?
Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Está profetizado que cada palavra de vida que sai de Jerusalém se tornará a água viva que salvará o mundo inteiro. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Aqui, o templo significa o templo de Jerusalém, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Neste versículo, o que sai do templo de Jerusalém? No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 8, de onde flui a água viva? Ela flui de Jerusalém. Aqui está escrito: a água que sai do templo de Jerusalém se torna um rio que ninguém pode atravessar, um rio que é profundo o suficiente para se nadar. Que rio é esse? Já que a água viva flui para lá, não é o rio da água da vida? Vamos continuar vendo a profecia sobre como o mundo inteiro será transformado através do rio da água da vida. Versículo 6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Há um grande número de árvores de cada lado do rio. Versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas, como elas ficarão? Ficarão saudáveis. A água que flui do templo de Jerusalém se torna um rio. Quando o rio da água da vida deságua no mar, as águas se tornam saudáveis. O mar fica saudável. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, o mar representa a sociedade humana. O rio da água da vida de Jerusalém flui para a sociedade humana e a salva. Essa incrível obra acontecerá. Vamos continuar com o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Que tipo de rio é esse? É o rio da água da vida. O que acontecerá com seres vivos, por onde quer que flua o rio da água da vida? Eles viverão. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Em outras palavras, onde quer que a palavra da água da vida de Deus seja entregue, o que acontecerá? E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Devemos crer nas profecias mais do que em qualquer outra coisa. Devemos crer que essa obra acontecerá sempre que pregarmos a glória da Mãe Jerusalém Celestial a todos os povos do mundo. Pessoal, vamos crer nas profecias de Deus, ao invés de olhar para os fenômenos mundanos. Se crermos na profecia, tudo se cumprirá como está profetizado. Vamos ler o versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim,
haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem, de onde elas saem? Do santuário. A água que sai do santuário flui até eles. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A mesma profecia escrita pelo profeta Ezequiel se repete no livro do Apocalipse, capítulo 22. Isso é incrível! Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Vamos ler o capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida. Que tipo de rio o anjo mostrou? No livro de Ezequiel, capítulo 47, o que a água da vida formou? O rio da água da vida. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Vejamos o versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. A mesma cena está escrita no livro de Ezequiel, junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto. Aqui está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e o que eles farão? E reinarão pelos séculos dos séculos. As mesmas palavras profetizadas no livro de Ezequiel, capítulo 47, são repetidas aqui. O importante aqui é a fonte da água da vida. Está escrito que flui do trono de Deus e do Cordeiro. No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 8, está escrito que flui de Jerusalém. Vamos ver quem é o trono de Deus, lendo no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. No capítulo 3, versículo 17, está escrito: naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono de quem? De trono do Senhor. Nela, o que eles farão? Se reunirão todas as nações em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Aqui, podemos ver que Jerusalém é o trono do Senhor. A água da vida flui do trono do Senhor e forma um grande rio. De cada lado estava a árvore da vida, que dá o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas são para a cura das nações. O que acontecerá com aqueles que receberem a água da vida? Eles reinarão no reino dos céus para sempre. Não é por isso que o Espírito e a noiva, ou seja, Deus Pai e Deus Mãe, estão proclamando: venha e receba a água da vida? Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, aqueles que recebem a água da vida podem entrar na glória de reinar para sempre. Essa é a vontade de Deus que está profetizada na Bíblia. Se não tivermos fé em Deus Pai, nem em Deus Mãe, se a glória de Jerusalém não aparecer a todo o mundo e não for pregada, e se não recebermos as graciosas palavras da verdade de Jerusalém, então não poderemos receber a água da vida.
Se não recebermos a água da vida, nunca poderemos entrar no eterno reino dos céus e reinar lá. Hoje, Deus nos mostra as profecias. Podemos pensar que aprendemos apenas sobre o sábado e a Páscoa em si, mas muitas profecias estão contidas neles. Através do sábado nesta terra, Deus profetizou sobre o verdadeiro descanso eterno no céu. Ele não nos ensina sobre isso através de profecias? O mesmo acontece com a Páscoa. Deus criou e cumpriu tudo de acordo com as profecias. Pensando sobre isso, devemos revelar Deus Pai, que é a realidade do maná, e brilhar a luz da glória da Mãe Jerusalém Celestial. Então, o que as pessoas e os reis de todas as nações farão? Todos eles verão a luz e virão para a luz. A menos que a luz brilhe, eles não podem vir para a luz. Não vamos apenas pensar sobre o que está acontecendo ao nosso redor, mas creiamos nas profecias. Tudo se cumprirá de acordo com as profecias. Na época de Josué, houve uma história semelhante. Pelo poder de Deus, a cidade de Jericó caiu. Ela foi um grande obstáculo que impediu os israelitas de entrar na terra de Canaã. Josué proclamou: maldito aquele que tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço do seu primogênito, porá os fundamentos. E ao preço do seu mais novo, completará a cidade e estabelecerá as suas portas. Ele colocou a maldição dessa forma. Era sua firme vontade que a cidade de Jericó nunca fosse reconstruída. Porém, 500 anos depois, um homem chamado Hiel reconstruiu a cidade de Jericó. Hiel começou a construção e fez sua fundação às custas de seu filho primogênito Abirão. Ele completou a construção e colocou seus portões às custas de seu filho mais novo, Segube. Deus cumpriu exatamente a profecia escrita 500 anos antes dela acontecer. Então, e essas profecias de Isaías sobre os últimos dias? Vocês acham que ele não as cumprirá? É a vontade de Deus Pai. Eu mesmo revelei Jerusalém e a estabeleci para que a sua glória seja pregada a todos os povos e dela seja feita o louvor da terra. O Pai não está nos deixando conhecer a sua vontade? Vamos nos lembrar que a profecia da Bíblia nunca teve sua origem na vontade do homem, mas na de Deus. Vamos andar de acordo com a profecia. Vamos gravar profundamente em nosso coração todos os ensinamentos que a Mãe Celestial nos dá e praticá-los para que possamos beneficiar o mundo inteiro e guiá-lo ao reino dos céus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.